Fala galera, meu nome é Stephanie, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. E o episódio de hoje do podcast Café com Tef é uma conversa que eu tive com Theo Costella, um designer que resolveu experimentar, e produzir um app. Ele resolveu viver um pouquinho de música, viver esse sonho. É uma conversa muito gostosa, muito leve, muito divertida. A gente fala sobre curiosidade, sobre criatividade e como curiosidade e criatividade caminham juntas. E essa vivência, essa disposição para experimentar. Experimentar, viver aquilo que a gente quer, os nossos sonhos, sem projetar e criar tantas expectativas de sucesso com o que a gente está produzindo. Antes de vocês irem para a nossa conversa, eu faço o convite para se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo. E agora, desfrutem do nosso diálogo. Vem comigo! Oi, meu nome é Stephanie. Sou apaixonada por aprender e compartilhar conhecimento. Acredito que todos somos protagonistas das nossas histórias. Neste podcast, converso com pessoas que em algum momento cruzaram a minha jornada. Compartilhamos histórias, experiências e aprendizados. Fala galera, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Café com Tef. A conversa de hoje é com Theo Costella. Theo, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui hoje. Para começar, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco da tua história. Entre fotos, ilustrações e músicas, qual é a história do Theo? O nome Theo Costella, que não é meu nome de batismo, que é Brito. Por muito tempo, os meus trabalhos de design gráfico, que é o que eu sou de fato, eu sou designer gráfico e ilustrador. Então eu usava o nome Theo Brito, assim, e eu sempre achei um nome muito sério, assim, para mim, tal, pelo estilo de desenho que eu gosto de fazer, pelas minhas ilustrações, mas enfim, era o meu nome e eu acabei que usava. E aí, como eu falei aqui, eu sou o Theo Costella porque quando eu resolvi começar a gravar músicas, eu achei que o Brito ia ficar muito sério mais ainda para música. Eu falei, não, acho que Costella, eu já tive uma banda com um amigo chamado Costellas. E aí eu falei, bom, acho que Theo Costella pode ser um nome legal que também posso usar para as minhas ilustrações, que são meio, eu chamo de desenhos horríveis, desenhos medíocres. Então, eu acho que faz muito sentido esse nome todo. Enfim, então sou o Theo Costella, sou ilustrador, designer gráfico e trabalho nessa área, eu acho que eu tenho uns 10 anos, eu tenho 35 anos, então já tenho uns 10 anos, um pouco mais que isso, que eu trabalho como designer e ilustrador. Sou formado em design gráfico, Estudei publicidade, mas desisti do curso. Moro em Fortaleza e o meu trabalho é como designer, é o que paga os meus boletos, E eu trabalho para a minha marca de camisetas, que é a Printerama. É uma marca que eu tenho um consórcio e a gente faz camisetas estampadas de filmes, séries e coisas assim. E aí, mais recente, eu resolvi gravar algumas músicas meio por brincadeira, assim, Não é nada sério, não é o meu foco ser um artista da música, eu nem sou um músico de verdade, assim, eu toco muito básico, só um pouco de violão, um pouquinho de bateria, um pouquinho de cada coisa, assim, mas assim, muito... E olha que não é falsa modéstia, não, tô sendo bem sincero, é bem básico. E aí eu falei, acho que eu vou gravar umas coisas, nesse momento que eu tô trabalhando em casa, já tem mais de um ano, então tenho ficado muito aqui, resolvi ir para a música, assim, mais como um passatempo, assim, mais como uma forma de fugir um pouco do que eu gosto de fazer, que é do desenho, mas é uma coisa que eu estava fazendo direto, faço por hobby, faço por trabalho, e aí eu queria fazer outra coisa, assim, a música veio numa hora boa. E acho que é isso, assim, do quem eu sou, do que eu faço. Mas me conta, você vai lançar amanhã, que é dia 3, se eu não estiver enganada. Isso. Primeiro EP. E Isso. que é Triste com Ruídos. Me diz onde que veio a inspiração para ele, além dessa questão de você querer explorar um pouco mais do pouquinho que você já conhece de música, pelo que eu entendi. Uhum. E de estar nesse momento, também de que a gente está muito em casa, então a gente consegue
buscar experimentar certas coisas que a gente tinha vontade. Mas o que te inspirou para escrever as letras que você escreveu, né? Para mexer e realmente trabalhar nisso. Sim. Então, assim, eu já tinha algumas músicas que eu gravei em casa com violão mesmo, como essas também, desde 2012, assim. Então, eu fazia algumas músicas em casa, gravava, colocava no SoundCloud, né? E deixava lá meio que privado, assim, não era aberto para as pessoas ouvirem. E aí, de uns tempos pra cá, eu falei, pô, acho que eu vou gravar aquelas músicas e vou fazer um negócio direitinho. Eu vou colocar no Spotify, vou mandar nas plataformas aí de música. E é isso, assim. Então, eu meio que já tinha algumas coisas, embora nesse EP que sai amanhã só tem uma música dessa época, né, que eu gravei lá por 2011 e tal. Então, eu resolvi fazer coisas novas e experimentar, brincar um pouquinho com a edição de música, mixagem, coisa que eu não faço ideia de como faz. Eu realmente gravei todas essas músicas aqui onde eu estou, nesse espaço, com o meu celular, sem um microfone bom, sem nada, assim. Eu acho que hoje, com a tecnologia, as coisas que a gente tem na mão, dá pra gente fazer algo assim, ok, dá pra ouvir, tá bom. Então, meio que, assim, em questões de inspiração, eu fui e sou músico frustrado, né? Eu sempre quis ter banda, não sei o quê. O meu pai sempre foi da música também, ele era técnico de som, já teve banda também, lá pelos anos 80, 70, 80. E, enfim, mas eu nunca segui, assim, embora tivesse tudo à mão para seguir, eu meio que deixei para lá e fui seguir como designer mesmo. E aí, nesse momento agora que eu estava mais em casa, né, acho que a gente fica mais ocioso, então meio, o que eu vou fazer? Eu gosto de estar fazendo sempre alguma coisa e tal. E aí eu inventei de fazer arte urbana, mas era ruim eu ficar saindo e tal, uma coisa que eu também já gostava. E aí eu falei, pô, agora não pode ir pra rua. Quando eu comecei a fazer, não pode ir pra rua. Aí eu, pô, então fazer uma coisa de dentro de casa. E aí foi a música. Então, as músicas foram inspiradas, assim, como eu falo, as músicas são muito bobas, né? Parece, às vezes, um romance adolescente, outras músicas tristes. Por isso que o nome do EP é Triste com Ruído, porque depois que eu fiz tudo, eu falei, bom, isso aqui tem muito ruído, porque foi gravado em casa, então não parece uma coisa assim de estúdio. E tem umas músicas tristes, tem pelo menos umas 3 músicas que eu achei tristes, assim, não foi proposital. E aí eu achei, bom, então acho que o nome é Triste com Ruído, assim, acho que vai resumir. Fiquei pensando como é que vai ser o nome e tal, e aí cheguei nisso. E aí sai amanhã, mas assim, não é nada demais também, são só 5 músicas, eu tô feliz, assim, diferente do nome do EP, eu tô feliz que vai sair. Acho uma coisa bacana que você traz e que deixa. Eu não sei se isso talvez seja um dos motivos da tua felicidade, mas às vezes a gente deixa de fazer as coisas, muitas vezes pensando nessa coisa de tem que fazer e se eu fizer vai ser profissional, né? Vai ser tipo para poder eu trabalhar com aquilo ou para ter um reconhecimento e uma notoriedade em cima daquilo. E aí quando você traz essa coisa de tipo, a gente está em 2021, tem 10 anos, pelas minhas contas, que você escreveu ou gravou ali as primeiras músicas e que, a não ser que você, enfim, compartilhou em algum momento, mas você nunca divulgou, talvez, com a forma como você divulgou agora esse. E mesmo que seja algo que ainda assim é muito pessoal teu, que é muito tipo, é o seu processo, é o que você tá com vontade de botar pro mundo, ainda assim você teve uma coragem de fazer todo um trabalho, um cuidado que eu achei super bacana de acompanhar na rede, sabe? De ter a brincadeira ali com a gravadora, enfim, tem realmente esse selo, vamos supor, uma pessoa que assim como você tá a fim de divulgar uma música, né, lançar um EP por conta própria, dá para poder o selo abraçar essa pessoa, por exemplo? E dá, com as famosas Records, assim, quando eu fiz o EP, eu falei, bom, eu tenho que lançar esse EP por alguma coisa, porque eu não queria lançar solto, assim, só que eu não tenho gravador, e, enfim, nem fui atrás, não era a minha ideia. E, assim, eu tenho um bom conhecimento na área gráfica, né, e aprendi como subir a música para o Spotify, para essas coisas todas, aprendi algumas coisas que eu não sabia, de mandar release para blog, essas coisas todas. Só que foi meio que eu fui aprendendo como fazer isso ao longo desse... Assim, eu comecei a gravar as músicas agora, né, em janeiro. Então, a primeira que eu lancei foi em fevereiro. E de lá para cá eu vim aprendendo uma série de coisas. Fiquei muito focado nisso, de música, e estava lendo sobre selos, sobre gravadoras, sobre, enfim. Quando mergulho, eu vou até o fundo, né? Mas ainda não estou no fundo, eu estou tentando chegar lá. E aí
eu vejo que tem muita gente que faz trabalhos massa, assim, de música, e são pessoas independentes que tem as músicas só no SoundCloud ou no Bandcamp, que eu adoro o Bandcamp, aliás. E só que, assim, às vezes são plataformas que não estão tão acessíveis ao público geral, assim. As pessoas hoje têm Deezer, né, tem Spotify e tudo. E eu penso assim, eu posso ajudar algumas pessoas que já fazem música, que fazem legal, que às vezes não têm um bom conhecimento na área gráfica, por exemplo, de fazer capinha, fazer algumas coisas de fotografia. Então, nessa parte eu consigo ajudar um pouco. E aí eu acho que a Quase Famosos Records pode brincar também com isso, assim, posso trazer pessoas que estejam na mesma vibe que eu, que, enfim, só querem se divertir na real com isso, assim, que de repente trabalham com outras coisas, sabe? Então, tá aí, assim, eu sou a primeira pessoa e tem outros amigos que fazem também, e as coisas podem acontecer. Mas existe, é aqui, isso aqui é a Quase Famosa Record. Então, o teu quarto, é teu quarto? É meu quarto aqui. Eu já escrevi até artigo sobre isso, mas eu acho muito bacana o quão potente pode ser esse momento nosso, às vezes, de introspecção, né? Mesmo que seja dentro de um caos, né? Muitas vezes cheio de questões pessoais nossas, de tipo, caramba, o que eu vou fazer? Nossa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Que é o que você trouxe. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, dessa necessidade de precisar, você procura, né, o que fazer. E surgem esses projetos que alguns, como você, coloca no mundo, outros acabam engavetando. Talvez, eu não sei muito por essa incerteza de tipo, o que vai ser, né? Será que o mundo vai abraçar e vai acolher? E aí é bonito ver você trazer esse ponto que você teve de preocupação, de tipo, caramba, acho que tem outras pessoas que também estão afim só de brincar com algo que faz parte da vida de todo mundo, que é a música, né? Acho que todo mundo convive de alguma forma, se relaciona de alguma forma com isso, né? E você trouxe que tem músicas suas que você percebeu que tem um tom mais triste, enfim, e faz parte, tá tudo certo. Mas, e muitas vezes essas pessoas, elas não tem esse selo, né? Não tem essa galera que vai abraçar elas e vai ajudar, ó, vai por aqui, que essas ferramentas você consegue fazer, e aí, enfim. E isso acaba, acho que o selo, ele funciona também como uma comunidade, né? Uma comunidade, de repente, de pessoas que não tem como priori um desejo de alcançar uma fama, um reconhecimento, mas que elas são talvez muito mais lá por fazer a coisa, pelo ato de fazer, pelo processo, né? Não pelo, de repente, pelo reconhecimento e abraço coletivo. Aí bacana. Mas, e aí voltando um pouco, você trabalha muito com design e eu conheci você por conta do perfil do Coquetel Molotov, se eu não estiver enganada. Sim. Que aí eu falei, nossa... Que é outra coisa que eu faço também. Eu falei, nossa, Esqueci que arte incrível. E aí fiquei inusitada no negócio, que é muito, muito massa o que vocês fazem, sabe? Tipo, o que você produz ali. E é uma variedade muito grande, né? E aí tem essa conexão toda Nordeste, Ceará, que também eu acho massa de ver uma coisa que muitas vezes a gente vê como um produto muito mais ali do Centro-Oeste, né? Em São Paulo, essa região, sendo produzido realmente pelo Nordeste. E foi muito bacana, eu queria que você trouxesse um pouco disso, né? Que também se relaciona com o que você produziu ali de arte e de conteúdo para o próprio app. Sim, quando eu faço os prints, algumas coisas, aí eu quero vender, claro, né? Então eu faço alguns prints, quadrinhos, zines, essas coisas, stickers. E aí eu vejo também que aqui tem outras pessoas que fazem, e a gente tem um problema, por estar aqui no Nordeste, no Ceará, que muita coisa de São Paulo, do Sul, Sudeste não chega aqui, né? E muita coisa nossa não chega para lá. Então, quando eu fiz o Clube Molotov, foi meio que, primeiro, trazer trabalhos de artistas independentes para cá, que as pessoas daqui às vezes precisavam pedir de lojas de São Paulo, e aí o frete é mais caro e tudo, né? E também colocar disponível trabalhos de artistas locais, como eu e outros que vendem. Então, o Clube Molotov hoje tem artistas do Brasil todo, tá bem grande, assim, em termos de pessoas que mandam trabalhos. Então, tem gente
do Rio Grande do Sul, tem gente de Minas, do Rio, de São Paulo, enfim, Curitiba. Então, virou essa loja de arte independente, né? Só que tudo funciona online. E aí funciona dessas duas formas, assim. Eu consigo disponibilizar também para o resto do país coisas que são feitas aqui, né? E aí a pessoa também compra. Então, assim, foi uma experiência, está sendo uma experiência legal. Deu uma queda agora em tudo, né? Porque com a pandemia, meio que, acho que o comércio ficou muito ruim em termos gerais, as pessoas estão sem dinheiro e tal. E vender a arte independente também não é muito fácil, embora tenha uma comunidade que gosta, que compra e tudo. Mas eu ainda sinto que há uma barreira, assim, em relação a livros mais populares, né? Claro. E aí, enfim, o Clube Molotov é isso, é essa loja de arte independente, coisas subversivas, contra cultura, underground, uma coisa assim meio alternativa, porque eu acho que os trabalhos falam isso, né? Não é nem porque assim, vai ser dessa forma. Eu fiz um pouco com essa ideia mesmo, muito baseado também, tipo, tem uma loja lá em São Paulo que eu adoro, sempre vou lá, que é a Ugra Press. Inclusive a gente vende coisas que é produzido pela Ugra. E quando eu ia pra lá, eu falei, cara, a gente tinha que ter uma loja dessa lá, porque eu acho a Ugra tão massa. A Ugra reúne também trabalhos de gente do Brasil todo. E aí o Clube Molotov surgiu por isso, assim. Eu curti muito a ideia da Ugra e de outras lojas, como tem lá, tem a Banca Tatuí também. E aí eu quis trazer para cá algo parecido. Eu não podia colocar uma loja física, então funcionou online, né? Ainda está online, mas a minha ideia é que ela viesse física. Porque eu gosto dessa coisa do contato com as pessoas e de conversar sobre fanzines e quadrinhos e tudo. Dá para fazer eventos, sei o que, quando o mundo voltar ao normal, né? Então poder fazer essas coisas de volta. E aí eu pretendo, sim, que ela seja física, como a ideia sempre foi que fosse. Só por questões financeiras que não deu ainda. Mas também tem o Clube Molotov. Boa. Agora, tem a música, tem a arte, e você meio que, nesses dois quesitos, pelo menos, você é um empreendedor, né? Porque você empreendeu nos dois. Dá medo fazer isso, tipo, apostar em algo que você acredita? Que, por exemplo, o Clube Molotov surgiu de uma vontade muito grande que tu tinha de fazer com que o que você produzia, o que pessoas da sua região produziam, chegassem a outras, né? Uhum. E também é aquilo que você sabia que estava em outros estados, que era muito difícil para você acessar onde você morava, fosse acessível. Sim. Então era uma dor sua que, consequentemente, outras pessoas tinham uma dor em comum. Dá medo de chegar e falar, caramba, vou investir nessa ideia. Assim, às vezes eu nem penso muito, porque se a gente pensar muito, a gente não faz, né? Aí, então, assim, tipo, o que é que eu preciso de dinheiro, basicamente, para colocar essa loja no ar? Eu preciso pagar o site, não sei o quê. Tenho essa grana? Tenho. Então é o seguinte, eu não preciso comprar os livros, por exemplo, né? O artista manda, quando vende, eu repasso mensalmente para ele. Então já é uma forma que ajuda muito a eu ter uma boa base, um bom estoque, porque eu não estou pagando nada. Algumas coisas eu compro, porque são de pequenas editoras, que às vezes tem uma quantidade mínima, e aí eles não têm assim, condição de deixar, né, para outro lugar vender e a pessoa esperar. Então eu acabo comprando ali uma quantidade mínima. Mas, assim, dá um medinho, mas, assim, de certa forma, eu sempre meio que acredito que as coisas acontecem quando você faz, né? Então, assim, vou colocar a loja no ar, vou começar a divulgar, acho que imagino que tem gente interessada, se não tiver, eu paro também, não tenho nenhum problema em que as coisas acabem, assim, em dar um fim, né? Então, quando eu comecei a loja, principalmente colocando os meus trabalhos, era basicamente o que tinha, os prints que eu fazia, os quadrinhos que eu tinha já estocado e tal, e vendeu algum ou outro, aí eu comecei a trazer de outros lugares, de outras pessoas, comecei a falar, ir em feiras também, e aí fui conhecendo, hoje as pessoas já confiam bastante de mandar, já vê que o site está lá no ar direitinho e tudo, tem um bom público que acompanha pelo Instagram, então, assim, dá um medo, mas, cara, eu acho que a gente tem que fazer. E tem um momento que, se a gente não fizer, outra pessoa vai já fazer, tudo bem também, se a outra pessoa fizer, mas já que ninguém está fazendo e eu quero fazer, então eu vou lá meter as caras. E não tem nada demais se não rolar, entendeu? Assim, acho que as pessoas têm muito medo do fracasso,
Mas o fracasso, sei lá, a coisa aí faz parte, assim, fracassar é só porque não deu, né? Depois a gente faz outra coisa, fracassa de novo e continua. Assim, eu tenho um pouco de problema com isso, já tive mais. Mas eu acho que é a idade também. Assim, eu não sou velho, mas também não sou tão novo, eu tenho 35, estou ali pela meia idade. Então, isso me dá uma tranquilidade da vida, assim, dizer, ok, entendeu? Tipo, tô bem de boa, assim. Boa. Eu falo sobre medo porque nos meus projetos eu tenho muito isso, né? Eu tenho essa faísca que, tipo, é quase aquela sensação de eureka. Eu não sei se foi bem essa Aham, sensação, quem inventou a palavra teve, mas, tipo, de você dizer, caramba, é isso. E aí você se aham, empolga, se empolga, se empolga, cheio de projetos, eu tenho muito, enfim, acabo fazendo essa, sabe, eu não sei se você faz isso, mas tipo, é como se tivesse todo o plano já pronto na frente, e aí você já sabe, eu preciso disso para fazer isso, que vai acontecer isso, aham. mas em algum momento chega, não, mas e se? E aí quando entra esse e se, é como se todo plano que fosse perfeito, ele comece a se desmanchar. Isso daqui não vai rolar, isso não vai rolar, isso não vai rolar. E aí, às vezes, eu Aham, me sim. sinto nessa de tipo, caramba, não vai sair do lugar, sabe, se não for. O podcast foi um pouco disso. De tipo, eu gosto muito dessas trocas. Tem muito isso, tipo, desde a adolescência, eu percebi muito que eu gostava de conversar porque eu sentia que eu aprendia muito nos diálogos. Então, para eu conseguir aprender, era muito mais fácil quando eu estava conversando, quando era a matéria conversada, né, Aham, dialogada. Então, sempre quando eu tinha aula de filosofia e sociologia era muito mais fácil porque rolava os diálogos. E a troca eu acho que faz a gente aprender muito. Já tem estudo que diz que quando a gente dialoga, né, troca com o outro, a gente absorve pelo menos 70% do diálogo. Que é diferente de você só ler, só ouvir, só assistir, ouvir. Então isso é um pouco massa. E aí eu tinha essa coisa, sim. putz, caramba, eu não vou conversar com as pessoas mais importantes do mundo. E aí rolava um pouco disso, né? Quem vai ouvir? Será que as pessoas vão ouvir as histórias que pra mim tem alguma relevância? Porque pra mim é super incrível um cara com você. Hoje você tem 35 anos, beleza, mas você tá investindo em algo que você acredita, não pensando em tipo no retorno que vai vir, mas pensando na sua satisfação de tipo é um sonho que você tem, é uma vontade que você tem e não tá fazendo mal a ninguém e você vai pôr no mundo, sabe? Quantas pessoas deixam Aham, de fazer e de se realizar nesse aspecto porque elas têm muito receio do que o outro vai achar, né? De se vão ser sim. reconhecidas, se alguém vai rir e vai criticar aquilo. E eu também me coloco nesse lugar de tipo, caramba, quão receosa eu tô de tipo as pessoas não curtirem o podcast ou de não ter ninguém ouvindo, né? E aí quão afetado muitas vezes a gente é por isso. Quando eu vejo história de pessoas que investem naquilo que acreditam, por mais que, é claro, você quer, de alguma forma, a gente quer ter algum tipo de retorno, mas quando isso não é primário, quando a pessoa ainda vence os seus medos, como você trouxe, eu acho isso admirável, sabe? Porque a Mas, gente precisa ter coragem para essas coisas, né? Às vezes sim. parece que não, mas precisa. E tem esse lance da coragem, a gente se acha uma fraude, né? Eu acho que meio que quem trabalha com arte, enfim, sempre acha que não é bom bastante naquilo que faz, né? Que meio que, tipo, quando eu fui fazer a música, e eu falei, nossa, mas eu tenho certeza que eu não sou bom nisso, assim. E eu vou colocar, tipo, eu tenho amigos que são músicos, e eles vão ouvir e falar, nossa, meu Deus, que vergonha ali desse cara, né? Mas, assim, isso é o que eu posso fazer, isso é o que eu posso entregar. Então, assim, eu não estou muito hoje, assim, preocupado em que isso seja, que a música, por exemplo, seja algo que vá me pagar, e que eu tenho um emprego, que por isso eu posso fazer essas outras coisas, que me dá, que paga as minhas contas, aluguel e tudo, né? Então eu posso me divertir com essas coisas. Então, por que eu vou ficar tão preocupado em ser reconhecido, em ter grandes números? Claro que eu quero que as pessoas escutem minha música, é claro que as pessoas me sigam lá e que coloquem em playlists, é claro. Mas se isso não acontecer, como acontece muito pouco, sei lá, quando eu vejo lá tem 30 ou 20, sabe, assim, já nesse período todo, e para artistas que existem no mundo aí, isso eu basicamente não existo. Então, se eu for ficar muito frustrado com isso, ou ficar pensativo, eu paro de fazer. Basicamente, paro de fazer. Porque hoje o número é uma coisa muito importante, né?
tipo, se você posta lá uma imagem no Instagram e aí tem os likes, você vai ver quantos likes teve. Mas, por exemplo, se você vai numa exposição, você não dá like na foto lá, você só vê a foto e vai embora. Então, o artista não está sabendo quantos likes a obra dele teve. Então, é isso, assim. E aí, meio que essa coisa do número trouxe a gente para tudo. Quantos play a música teve? Quantos seguidores eu tenho? Quantos não sei o quê? E aí, tem grandes artistas e grandes pessoas que ilustram, que fazem música, que nem estão nessas redes sociais, eles estão fazendo outras coisas, enfim. E eles não estão muito ligados com esse número. Que eu tento me libertar, mas eu sou um pouco escravo do número ainda, mas todo dia eu falo para mim mesmo que isso não é uma coisa que deve ser relevante. Eu acho, Theo, que, tipo, você não é o único, tá? Até porque, vamos fazer um comparativo, porque eu comecei um canal agora no YouTube e aí eu tava vendo sobre isso, né? De, tipo, antigamente o YouTube você não tinha metas praticamente pra nada, né? Antigamente, assim, 2014, 2012, você não tinha metas, assim, muito grandes para você ser certificado, para o seu vídeo ser monetizado. Teve um período que, assim, você lançava vídeo, no início você já tinha monetização. Hoje não. Hoje você tem que ter pelo menos 1.000 seguidores, pelo menos 4.000 horas de vídeos assistidos, para você conseguir solicitar, para passar pelo processo de ser aprovado, para ter os vídeos sendo monetizados, né? Então, pensa na pira de quem começa a produzir conteúdo e você tem aquela vontade, por exemplo, eu tenho muita vontade de compartilhar o que eu aprendo. Porque eu gosto muito de aprender e gosto muito dessa parte de troca, né? E o YouTube, ele ajuda muito isso, né? Porque, enfim, às vezes você não tem com quem conversar sobre o assunto, aí você tá lá, grava um vídeo, compartilha aquilo e outras pessoas vão interagir no comentário. Mas, querendo ou não, você gera um pouco de caramba. Quantos seguidores eu tenho? Quantas visualizações tem esse vídeo? Será que eu vou poder viver só aprendendo e compartilhando conhecimento? Sabe? Será que eu consigo me manter assim? E aí aquilo ali, quão negativo aquilo se torna, sabe? Porque você entra naquela ansiedade. E aí quando você senta para conversar com qualquer pessoa que você de repente está a fim de criar algum projeto, uma das primeiras coisas que a pessoa diz é: você está investindo no Instagram? Você é autoridade no que você fala? Você tem, tipo, tá mexendo com sua audiência, tem audiência, e aí você começa, caramba, mas eu só queria compartilhar, sabe? Eu só queria ser uma coisa orgânica, porque a gente, como ser humano, é orgânico. E aí você tem que ser multitarefas para poder, além das outras tarefas que você já faz, né? Tipo, você tem que dormir, tem que comer, tem que fazer um monte de coisa, tem que estudar, tem que aprender, como você trouxe, que para você produzir e entregar isso que você está lançando amanhã, esse projeto, você tem que, além de ter interesse, parar para poder escrever a letra, gravar as músicas, né? Tem todos os vídeos que você já gravou, por mais que seja, gravei com o celular. Mas tem uma coisa da produção também. Teve que aprender a fazer a produção, né? E saber o que você podia fazer em casa, se tem que comprar alguma coisa, enfim. É um processo que a gente faz sozinho no início. E que às vezes é desgastante. E que às vezes a gente entra nessa coisa do número muito porque acho que tá todo mundo meio que nisso, sabe? Querendo ou não, tipo, o meu retorno vem pelo número de pessoas que dão like, pelo número de pessoas que salvam. E aí você tem que fazer um post, aí você tem que incentivar a pessoa, induzir a pessoa a agir em prol de você, sabe? E particularmente isso me incomoda um pouco. É algo até que tenho que trabalhar, talvez, a nível de crenças, porque eu tenho uma coisa da liberdade muito forte. E aí essa coisa de pedir para as pessoas fazerem as coisas às vezes me incomoda, porque eu sinto que é como se eu estivesse querendo forçar o outro, sabe? Sim. É por aí. Meio que você fica um pouco refém, né? Assim, tipo, além de fazer, eu tenho que buscar alguma interação, ou eu preciso dessa interação, eu preciso desse retorno e tal. E eu estava até falando esses dias aqui, que está sendo um pouco cansativo, às vezes, pensar sobre isso, que às vezes eu fico pensando, assim, na loja, né? Por exemplo, eu fico, vou postar essa imagem desse fãzinho aqui, que chegou agora, mas não vou postar agora nesse horário porque não tem um bom retorno. Ou então postei com a legenda errada. Aí não posso editar, porque se eu editar depois do post, aí vai cair alcance, tem que deixar lá. Então, assim, são coisas bobas, assim, que a gente fica pensando porque
a ferramenta quer que você faça, não sei como funciona direito, mas é um pouco cansativo ficar tendo que pensar sobre isso, né? E aí agora eu entrei no modo automático e assim, cara, eu só vou postar lá e pronto, assim, não vou ficar me preocupando, se eu quiser postar de madrugada, vai, sabe? Então, se eu errar, vou corrigir. Então, assim, eu vou tentar dar menos importância para isso. Que nem a gente fazia, tipo, eu tenho um blog ainda, né? Ainda escrevo, então eu gosto de escrever no meu blog. Passo muito pouco tempo escrevendo, mas geralmente quando eu faço alguma coisa que eu acho legal contar mais detalhes sobre, eu escrevo lá. E é isso, assim, é muito bom, porque é um espaço meio, beleza, 5 pessoas vão lá ver. Eu poderia estar postando na minha conta, no Instagram, que tem mais gente e tal. Mas, sei lá, eu me sinto muito mais confortável de estar lá e faço uma campanha para que as pessoas voltem a ter blogs, escrevam, tenham seus espaços na internet e façam o que elas quiserem. Porque ficar pensando o que é que o Instagram vai querer ou não de você é muito cansativo. Eu já estou cansado só de pensar sobre isso. Boa. É isso, sabe? Tipo, e é isso que gera um pouco de medo, porque a gente caiu tanto nesse limbo do número e as redes sociais estão deixando de ser redes sociais, que eu entendia muito como, tipo, espaço de você trocar, de você compartilhar a sua vida, para ser rede comercial. Onde você ter o produto, você tem que, tipo, crescer mesmo. Se você tá querendo ser visto, você tem que ter algo para entregar como produto, sabe? E é muito louco isso, porque ao mesmo tempo que é bacana, que é uma ferramenta muito bacana para quem está desenvolvendo algo, e que bom que a gente tem acesso a esses serviços a partir daquilo ali, ao mesmo tempo você tem essa coisa de se tornar refém do horário que você publica. Eu ainda não consegui acompanhar isso, tá? Eu tô me limitando, porque é muita informação. Então, o horário que você publica, a edição que você faz, o sinal que você coloca, aí tem os insights que você tem que ver se as pessoas estão salvando. Quer dizer, o tempo todo é como se, ao mesmo tempo que foi a gente que criou a ferramenta para ajudar a gente criou uma ferramenta com várias limitações de engrenagem para que a gente se molde a ela. Então, tipo, Sim. É um sistema que, assim, ou você vai utilizar ele ou ele vai te utilizar, né? E uma vez, em outro aspecto, uma amiga minha, uma pessoa próxima, disse: a gente reclama do sistema, dos sistemas, enfim, independente do que ele é, mas eles existem para funcionar de uma forma e eles funcionam muito bem para o propósito de quem criou. Então, se a gente quiser quebrar isso, é só a gente não retroalimentar. E ao mesmo tempo é como se a gente estivesse remando contra a maré, sabe? E aí as pessoas te questionam, mas se você quer, tipo, ser visto, você vai ter que seguir isso. Senão, você vai ter 10 likes quando você poderia ter 1000, sabe? Isso. E assim, é por isso que quando eu fiz lá o selo, o nome é Quase Famosos, é muito... Assim, primeiro é por causa do filme, né? Que é o filme Quase Famosos, não sei se você conhece. É um dos meus filmes favoritos de música, assim. É um filme super divertido, ele mostra a história de uma banda que está crescendo. E é um dos filmes mesmo que eu mais vi, assim, recente, e adoro. E aí eu fiquei pensando no nome pro selo, e eu queria alguma coisa mesmo que brincasse com esse lance de hoje, né? As pessoas da fama, de celebridade, de Big Brother, que eu adoro Big Brother, aliás. Mas, enfim, dessa coisa toda, e dessa nossa busca, né, por ser visto e tudo. E aí, o Quase Famoso, quando eu pensei, falei, caramba, Quase Famoso é ótimo. Primeiro que é um filme que eu gosto muito, mas também o quase dá muita ideia do fracasso, né, de alguém que quase, o cara foi quase primeiro, ou quase ganhou na loteria, mas não ganhou, não foi nada. Então, eu falei, é isso, assim, eu posso, só com o nome, talvez, transmitir a minha vibe, assim, tipo assim, eu já começo embaixo, então quem já começa embaixo não cai, né? Ele já tá ali, entendeu? Então, assim, tá ótimo. Tudo que vier é lucro, sabe? Eu não comecei aparecendo num programa da Globo, nem numa super gravadora para poder me manter naquele auge. Não, eu tô aqui. Então, o que acontecer daqui para frente vai ser ótimo. As expectativas estão tranquilas, né? Não é nada fora do alcançável. Não. Boa. Você trouxe essa coisa da música. Na minha família eu não tenho ninguém da música. Tipo, parei agora pra pensar, não tenho ninguém. Mas a música, ela sempre foi muito importante pra mim, sabe? Eu me lembro de ter ouvido
ali entre os 4 e 5 anos, um solo de guitarra do Slash. E aí eu fiquei meio louca naquilo ali. Tipo, inclusive é uma das coisas que um dia eu aprendo a fazer aquele solo. Mas eu tenho um violão aqui e eu ainda não sei tocar violão, tá? Então eu sou uma quase pessoa que toca violão, mas eu não toco violão. Então eu tô nessa expectativa. Mas, enfim. E aí eu na minha adolescência eu tinha aquele negócio de Paramore, quero ter uma bandinha, sabe? Quero fazer essas paradas. E eu não tive essa parte do incentivo da família porque nunca teve uma referência, né? Tem muito isso também. E porque realmente eu não sei se ia dar pra coisa, não. Tipo, chegar lá no vamos ver não ia dar certo. Eu sou muito mais essa parte do backstage, acho, na minha vida. Então, eu organizo o show, mas dar o show eu deixo pra outras pessoas. E aí é bacana conseguir também identificar essa relação de, tipo, hoje eu me encontro nessa parte da música, eu amo montar playlist, encontrar artistas. Eu me lembro que em 2018, no Instagram, eu postava todo dia um print de alguém que eu tava ouvindo no Spotify que eu tinha certeza que a galera não conhecia, sabe? Ou é porque os seguidores eram mínimos e não era uma coisa assim, tipo, é pra galera, tipo, conhecer um negócio que... Mas era alguma coisa que eu gostava. E tem aquele... Sempre que você entra no artista, no Spotify é massa, porque você vai lá e vê alguém com som parecido, né? Semelhante a algo do tipo. E aí você... Se você entrou no universo que ninguém conhece, você vai achar uma galera que ninguém conhece e que às vezes é muito bom. E aí sempre que eu entro no Spotify, na maioria das vezes é sem intenção. Ou eu vejo o lançamento, ou eu vou sempre catando alguém pra descobrir, porque eu tenho muito esse negócio de explorar e de descobrir, né? E aí eu acabei desistindo depois de um tempo, que era muito cansativo. Mas eu sempre recomendava, tipo, lançava uma música, compartilhava. E aí eu conheci o Audiograma, que é esse portal que eu vou começar agora a colaborar, né, escrever. Eu achei massa, tipo, as propostas. Porque você tem um Redescobertas, que é quando você compartilha aquela galera que já existe, mas muitas vezes está apagado. Você tem uma coluna que é só pra gente compartilhar histórias de músicas que a gente lembra de alguém, né? Então tem todo aquele... Histórias que às vezes caem nos limbos dos relacionamentos amorosos que não deram certo. Então é muito massa você poder ter esse espaço. E aí o que eu gosto muito do Audiograma é porque eu tenho essa oportunidade de me interessar mais e ouvir mais música, porque eu já tinha um tempo que eu não estava fazendo isso. Né? Não sei se por conta da pandemia, mas eu entrei no aspecto de tipo, caramba, nada me interessa mais. E aí poder voltar para isso é muito bom. E tem um espaço onde eu posso compartilhar, tipo, o que eu gosto, sabe? A minha perspectiva. Eu acho que tem muito isso, né? A música trabalha muito isso com a gente. E ela conecta a gente, né? Uma coisa que, às vezes, independente de onde você é, uma música, ela pode te conectar com a pessoa do outro lado do mundo. Isso é bem, bem fantástico. Toca muito. Eu pego, assim, a música, tipo... Embora meu pai canta super bem, hoje canta na igreja e tal, mas ali nos anos 70 ele tinha uma banda cover do Roberto Carlos, por exemplo, né? E tocava em outras coisas também, e aí depois agora ele só canta na igreja. Mas canta super bem, eu falo, cara, eu queria cantar, ter herdado um pouquinho disso aí do meu pai, mas não, infelizmente eu não canto bem como ele, assim. Mas a parte da música eu peguei dele, com certeza. Já cheguei a ir para viagens onde ele ia ter que fazer o som, né? Que ele era técnico de som, então estava ali lá no palco com ele, jazz band e toda essa coisa toda. E acho que isso com certeza foi uma influência para eu querer ser músico, embora não tenha conseguido, mas hoje estou lançando meu primeiro EP, então isso já é alguma coisa. Tipo, acho que eu tava lendo o livro da Amanda Palmer, que ela fez acho que a Amanda Palmer, eu conheci recente, ela fez uma campanha no Kickstarter, eu acho, uma coisa assim, e faturou 1 milhão, não lembro quanto, mas foi uma alta grana, né? E ela era artista de rua e tal, não sei o quê, depois começou a gravar, e ela disse que a primeira vez que ela entrou numa grande gravadora, ela tinha tipo 38 anos, e aí ela fala que aos 38 anos, assim, ninguém que com 38 anos vai entrar numa grande gravadora, na música que está começando, meio que está buscando ser grande, porque meio que já está tarde, né? É tipo um jogador de futebol, que você começa tudo muito cedo. Então hoje quando eu vejo esses caras de 18 anos estão gravando suas músicas, 17, e começando para depois ter um sucesso.
Então, eu começar a fazer alguma coisa agora aos 35 é meio que não estou buscando nada a não ser atender aquela demanda que eu tinha no passado, assim, eu não consegui fazer por uma série de motivos. E agora estou muito feliz que tenham feito isso, assim, que tem rolado meio que naturalmente. A música, como você estava falando, meio que te conecta com outras coisas e com outras pessoas e com outros mundos. E é muito massa, a música é muito massa. Quais são as suas referências, Theo? Vamos falar de música aqui, aprofundar um pouco mais. O que influencia, tipo, o teu som? Que toca no seu radinho, vamos dizer assim. Bom, ultimamente, assim, uma coisa que sempre tocou no meu radinho foram Ramones, Strokes, que é uma das minhas bandas favoritas, né? Oasis, Tim Maia, adoro Tim Maia, Roberto Carlos também, assim, eu gosto, mas não tanto quanto Tim Maia, Belchior, daqui também, gosto muito, e Daniel Johnston é um artista também que me influenciou bastante a não ter medo de gravar as minhas coisas, assim. Meio que sempre que eu via os discos do Daniel Johnston, eu meio que era tipo assim um empurrão para eu fazer as minhas coisas, né? Porque ele também começou gravando em casa, em fita cassete, então tinha todos os ruídos de alguém amador de fato, assim, que não tá que não tem o conhecimento técnico suficiente, até pela idade, ele era muito novo, devia ter 17 anos, 18 anos, e fez músicas, enfim, que depois viraram clássicos aí, até gravados por outras grandes bandas e tudo, e era um grande poeta, enfim, um cara, um letrista incrível, e músico também, enfim, sou fã desse cara, adoro Daniel Johnston, com certeza foi uma das minhas principais referências, assim, para fazer esse EP, assim. Sem o Daniel Johnston eu não teria feito, com certeza. E Ramones também, porque Ramones é uma banda que toca música muito simples, né? O pessoal fala, Ramones toca 3 acordes, o que é, e é isso mesmo, e que bom que é isso, porque é o que eu consigo fazer também, né? Eu não sei solar, não sou músico virtuoso, não, até nem gosto muito disso, talvez porque eu não saiba, por isso que eu não gosto, mas as bandas que eu escuto são bandas muito simples, né? Strokes também, que é uma banda de indie rock bem básico também. E curto as coisas clássicas que todo mundo curte, tipo Beatles, Rolling Stones, Velvet Underground, sabe, essas coisas assim. E acho que tô meio que nisso geral, assim. Então essas coisas todas foi muito que eu escutei a vida toda, e mais recente algumas outras aí que eu falei. E tem algumas bandas brasileiras, né? Tem o Terno, tem Loop de Loop, tem Vivendo do Ócio, que eu já ouvi bastante, Selvagens à Procura de Leite, né, que são daqui. Então, assim, tem muita coisa que já passou aqui pelos meus ouvidos que com certeza acabaram me influenciando, meio que, nem de uma forma assim tão direta, mas acabou que passou por você e acabou que sai alguma coisa ali ou outra. Verdade. O que você, vamos dizer assim, quais são as suas referências para quando você precisa fazer algo, sabe? O que te, vamos dizer assim, o que te inspira, o que te lembra que você é capaz de ir lá e fazer? Eita, muito difícil essa. Assim, você disse em termos gerais, assim? Gerais, vamos dizer gerais. Música, eu acho que o Daniel Jones, você... É Jones? Daniel Jones? Johnson. Desculpe, Daniel Johnson trouxe... Acho que foi muito claro que é tipo a sua referência de o que te impulsiona a continuar curtindo e fazendo o que você faz de música. Mas às vezes eu sinto que a gente tem essa coisa de tá meio perdido, sabe? De não saber pra onde tá indo, ou se o que a gente tá fazendo tá levando a gente pra algum lugar. E aí eu acho que isso meio que já passou por algum momento na vida de qualquer pessoa. E nessas horas, o que você faz, tipo, o que te inspira, beleza, vamos por aqui que isso aqui vai dar certo. Assim, em termos gerais, eu não lembro, assim, né, tipo, citar uma pessoa ou um artista, alguma coisa do tipo, assim, né. Por exemplo, quando eu estou querendo ilustrar, que eu estou fazendo os meus trabalhos, eu tenho alguns artistas de referência que eu curto, enfim, que eu tenho como base, assim, tipo, eu gosto desse traço, eu gosto dessa forma como a pessoa coloca esse texto, ou brinca com texto e imagem. Então tem alguns assim, como na música também tem, né, como na arte urbana também tem e tal.
Mas quando eu tô começando qualquer coisa, assim, meio que, tipo, vou começar agora uma loja de quadrinhos independentes, o que é que vai rolar, o que é que não vai. Eu vou muito nas coisas que eu já vi, né? Tipo a Ugra, por exemplo. Quando eu fui lá e conheci a Ugra, com certeza foi uma coisa que me inspirou a criar uma loja na mesma vibe que ela, assim, né? Só que em outro lugar, de repente com uma pegada um pouquinho diferente, porque, enfim, né? Tem o meu toque, tem as coisas que eu faço e tudo. Então, eu acho que, assim, a gente tá cercado de referências legais, assim, então meio que quando eu me sinto desmotivado, ou sem inspiração, ou precisando de alguma coisa, eu vou buscar nas referências, assim, seja na área criativa, na área de música e tal. Acho que às vezes a gente tem muito esse medo de, será que vai ser uma cópia? Tipo assim, eu vou criar essa loja, será que a Ugra vai achar que eu copiei? Entendeu? Só que não é, né? Assim, loja de quadrinho tem muito, entendeu? Loja de quadrinhos independentes tem menos, mas também tem. Então, eu acho que a gente talvez tem menos medo de ter referências e assumir quem são as pessoas que fazem com que você chegue lá. Tipo, tinha uma loja de camiseta em 2006 que era uma camiseteria, que você mandava sua estampa para lá e eles te aprovavam e você começava a vender, né, lá. E eles te pagavam e tudo. E aí eu mandava, as estampas nunca entrou lá e tal. Mas com certeza foi uma loja que me inspirou a criar minha loja também, porque na época era uma loja que eu tinha de referência e tudo, sabe? Então, assim, quando eu fiz a Quase Famosos Records, tem algumas gravadoras que eu achava a estética legal, tipo a Burger Records, que nem existe mais, mas era uma gravadorazinha meio trash, não sei o quê, que tinha uma vibe esteticamente meio grotesquinha, assim, sabe? Meio sujinha. E eu adoro isso. E aí eu falei, acho que tem isso aí, rola, sabe? Então eu acho que as minhas inspirações são todas as coisas que eu gosto e eu tento fazer algo parecido com aquilo. E assim, às vezes a gente tem medo de achar que está fazendo cópia, sabe? Isso é um grande problema, só que não é. Tipo, eu queria muito copiar os Beatles, mas eu não consigo, sabe? Tipo, eu não consigo copiar os Beatles. Então é isso, assim, eu tenho várias referências e passam longe das minhas cópias que alguém vai ouvir e vai dizer, nossa, não tem nada a ver, ou alguém vai ver uma coisa e vai dizer, não tem nada a ver. Mas aquilo profundamente foi uma inspiração para mim, sabe? Então é isso, é só não ter medo. Ir lá e assumir, pegar. Falando nisso, tô falando negócio de cópia, tem esse livro aqui do Austin, que é o Roube como Artista, né? Indicação de Muito bom leitura. esse livro, assim, super indico também. É uma série de 3. Tem um outro que é Mostre Seu Trabalho, que é o segundo, e tem esse aqui, que é o Siga em Frente. Esses 3 livros dele falam muito sobre isso, sobre processos criativos, sobre você ter referência, sobre, enfim, sobre não ter medo de criar, sobre não ter medo de mostrar o seu trabalho. E o último é o Siga em Frente, que ele vai falar como você divulgar as coisas que faz, né? É isso. Eu falo muito, né? Certíssimo. Eu gosto disso mesmo. Eu acho que eu tô muito mais aqui, muito mais para provocar e para questionar e poder trazer isso para as outras pessoas do que para estar dizendo, sabe? Eu gosto muito de estar nesse espaço de escuta, que eu acho que é muito importante. Mas obrigada pelas indicações de livros. Eu meio que estou lendo bastante. Eu confesso que a literatura na minha infância não era uma coisa primordial para mim, apesar de eu gostar muito de histórias. E que agora, desde 2018, eu comecei e ano passado meio que virou um hábito mesmo. Então eu leio todo dia alguma coisa. E eu já tinha ouvido falar desses livros dele, principalmente, na verdade, agora mais recente, do Seguir Frente. E acho bacana essa proposta, sabe? Eu achava o tema muito interessante, né? E o tamanho dele, a proporção do livro dele e a forma como ele desenvolve, né? Que não é aquela coisa cartesiana, textão, textão, textão. Sim. Então, ele em si é criativo. É um livro muito objetivo, né? Não é aquele livro, tipo, autoajuda para criativos. Por favor, não é isso. Ele é um livro bem objetivo sobre o que fazer mesmo. Ele dá tipo, métodozinho lá e tal. Se desculpa de tal. Não, certíssimo. Se você pudesse, desse livro, de um dos dois, dar uma dica que você diz assim, caramba, isso daqui pega e usa, que é uma ferramenta boa. Você tem algum aqui em mente? Como? Peraí, cortou. Se você tivesse como... Se você tem alguma ferramenta de um desses 2 livros que você indicaria para alguém que estivesse precisando, principalmente dessa parte de criação, que às vezes a gente fica, nossa, eu não sou criativo. Tem alguma ferramenta que você consiga se lembrar e dizer, caramba, isso daqui
funciona. Sim. Cara, tem uma coisa que funcionou muito comigo, que era tipo assim, ele fala, né? Ah, se você... eu não lembro direito como é que é, mas eu vou tentar lembrar aqui. Se você faz um desenho por dia, todo dia você faz um lá e tal, tipo assim, um mês você já vai ter 30 desenhos. Isso dá quase um livretozinho, assim, né? E tudo. Então ele fala muito sobre repetição. Eu até tinha feito uma planilhazinha na época que ele fala nesse livro, não sei se eu acho aqui nele, mas é de você fazer a coisa diariamente, todo dia você faz alguma coisa. Não é que você seja obrigado a fazer todo dia, você pode pular um dia, faz dois, mas você manter uma constância, que isso vai te ajudar no final a ter um volume, porque às vezes a gente é muito ansioso, né? Então, eu tava fazendo um quadrinho e aí eu queria, o tema era situações tristes da vida, meio que o cara comprou um carro novo e ele bateu o carro, ele ficou triste, ou o cara tá numa festinha sozinho lá, comendo o bolinho dele, aniversário sozinho. Então, eu ilustrei várias situações tristes. E foi bem na época que eu estava lendo esse livro e eu fui meio que nesse método de, assim, uma página de cada vez, eu vou primeiro fazer um conteúdo aqui, que é o livro, é sobre isso. Beleza, eu vou ficar produzindo o que eu conseguir sobre esse tema, depois eu vou fazer uma curadoria interna aqui do que é bom, do que não é, e aí eu já estava com o livro pronto, porque eu passei meio que 2 meses desenhando sem me cobrar, ou meio que, tem que ser um livro. Não, eu vou começar a pegar esse tema, vou começar a escrever, ou no caso, ilustrar sobre isso. E aí, no final, eu estava com o livrinho pronto já. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se eu vou achar, porque faz muito tempo que eu li. Mas foi uma ferramenta legal que eu documentei assim. Tipo, hoje eu fiz tal página. Aí daqui a 13 dias eu fiz mais uma. E passou um tempo, fiz outra, sabe? Então, meio que consegui fazer um diário, meio que foi isso, assim, do que eu estava fazendo, e no final eu estava com ele pronto. Até aqui tem mais ou menos aqui. Eu vou mostrar aqui a imagem para você. É tipo, ele tem vários quadradinhos riscados, não sei se você está conseguindo ver. Sim. Mas no livro dá meio que um exemplo, assim, do que... ele fala aqui, mantenha o seu emprego fixo, que é isso que ele fala, de você ter a coisa diária. Tipo, a gente hoje, né, quando você vai trabalhar no lugar, você vai todo dia, tem um horário, você faz... Mas quando a gente está criando, parece que a gente meio que acha que vem uma divindade, a coisa vai acontecer de uma hora para outra. Mas não, às vezes é muito de repetição, é de sentar numa cadeira, de desenhar, de ilustrar, de escrever música, e fazer isso diariamente, assim, como se fosse um trabalho. Se não te dá prazer, é porque talvez não seja a sua área aquilo, né? E você deve seguir para outra coisa. Então, eu fiz isso com esse livro, por exemplo. Todo dia eu vou desenhar, vou sentar e vou fazer esse negócio. E era super divertido, ficou rápido, super pronto, sem enrolar, sabe? Boa. Não, é uma ótima dica. O que você trouxe dessa coisa de, tipo, da constância, né? Que, enfim, é dito em tudo, praticamente. Em vários quesitos. E que um dos motivos da gente, às vezes, não conseguir alcançar aquilo que a gente quer não é o fato daquilo não ser bom, daquilo não ser alcançável, mas sim porque a gente quer um retorno imediato. E dependendo do que a gente quer, tipo, a gente vai ter que construir algo muito além para poder ter o retorno, né? Não vai ser algo que instantâneo, né? E muitas vezes a gente tá querendo esse instantâneo. Enfim. Mas muito obrigada, Theo, tá? Por essa conversa. E caramba, parabéns. Imagina, obrigado pelo espaço. Parabéns pelo projeto. Eu gostei muito dos clipes. Tipo, o clipe do carrinho eu achei muito divertido. Muito divertido. E, velho, que bom, sabe? Porque isso também tem a ver com criatividade. E a gente cai muitas vezes nesse limbo de... E hoje é muito dialogado sobre isso, né? De que a gente às vezes acha que existem pessoas criativas e existem pessoas que não são criativas. Quando na verdade todos são criativos. Só que a gente tem um potencial de criação em áreas diferentes. E aí a gente acha que não. Uma pessoa que trabalha com tecnologia, ela é criativa. Uma pessoa que trabalha, de repente, algo mais burocrático, com organização, algo do tipo, não é criativa. Não, cada um brinca com a criatividade em um lugar. E muitas vezes a gente se poda, né, desse espaço criativo por achar que não se encaixa ali. Por não se enxergar, de repente, como uma pessoa que é da arte, né? Quando, na verdade, está tudo conectado de uma forma. Então, muito obrigada
Mais uma vez, parabéns por isso, tá? Amanhã tem lançamento, isso é muito bom. E tô na expectativa pro que tá por vir. Olha, valeu, muito obrigado aí pelas palavras e pelo espaço também para falar sobre isso. Eu acho que assim, é a primeira pessoa com que eu estou falando sobre o EP, sobre músicas em geral, né? Eu escrevi agora para um blog também, que ainda vai sair segunda-feira, que é um blog de música, mas tu é assim, a primeira pessoa que deu esse espaço também para poder falar sobre música e sobre criatividade e tal. Tipo, eu gosto muito de falar sobre isso, acho divertido e que bom que tem você e tem outras pessoas que também estão buscando ter essas conversas, porque parece que o negócio do criativo virou uma coisa muito glamurosa, não sei, e as pessoas têm medo de dizer que estão fazendo alguma coisa criativa, porque parece que, né, eu estou querendo ser alguma coisa que eu não sou, mas isso é uma bobagem. Todo mundo é criativo, todo mundo tem curiosidade, porque eu estava lendo, eu não lembro agora onde, que a criatividade tem muita ligação com a curiosidade. Quando a gente deixa de ser curioso, a gente deixa naturalmente de ser criativo. E aí todo mundo é curioso, né? Só que às vezes a gente se poda assim, para poder, acho que eu não vou fazer isso. Claro que tem pessoas que simplesmente preferem fazer outras coisas que não exatamente têm a ver com criatividade, mas como você falou, a criatividade se encontra dentro de várias áreas, né? E aí é de cada um explorar isso ou não, de acordo com o que quer. Mas que bom que a gente teve essa conversa, que vai ficar aí gravada para o pessoal ver e tudo. Também desejo sucesso aí no projeto, tanto do blog como do podcast, do YouTube, enfim. Vamos nessa, vamos meter a cara nas coisas e as coisas simplesmente acontecem. É isso aí. Brigadão.